Boa tarde, Vinícius, tudo bem? Boa tarde, sim. Obrigado pelo convite, obrigado pela conversa, pelo interesse na obra. Gente, para quem não sabe, esse é Vincent Bevins, ele é jornalista, ele vai se apresentar ele mesmo, ele está lançando o seu segundo livro, na verdade, seu segundo livro em português. O primeiro dele foi o Método Jacarta. O segundo, eu sempre esqueço o nome em inglês, em português, que eu li em inglês, chamava If We Burn, mas se eu não me engano é a década da Revolução Perdida. Correto. Correto? Vincent, Sim. se apresenta um pouquinho para a gente, por favor. Eu sou jornalista dos Estados Unidos, eu cheguei aqui em São Paulo, no Brasil, em 2010, fui correspondente aqui durante 6 anos para Los Angeles Times, eu tive um blog no site da Folha de São Paulo, depois eu fui morar na Indonésia, cobri o Sudeste Asiático para o Washington Post, e lá terminei fazendo um livro sobre o Método Jacarta, né, que é o nome do livro, mas é um nome para massacres cometidos contra a esquerda no século XX. E depois desse livro, eu fiz esse livro, A Revolução da Década Perdida, que começou de alguma forma aqui no Brasil mais de 10 anos atrás. Mas isso Tá certo. Então a gente, no prático, vai estar falando sobre junho de 2013, né? O tema não deixa de ser marcante para todos nós, pelo menos para a minha vida, que estava lá, foi bastante marcante. Vincent, no seu primeiro livro, O Método Jacarta, a gente trata do genocídio indonésio. Ele começa falando sobre o genocídio indonésio e de como as técnicas de repressão política que foram desenvolvidas ali na Indonésia em 65 foram exportadas para outras ditaduras de direito ao redor do mundo, inclusive a brasileira. Já no seu livro novo, a gente aborda o tema oposto, como é que as revoltas populares se espalharam de um país para outro na última década. Essa foi sua intenção? Foi primeiro olhar a repressão e depois a rebelião? Quais são os pontos de contato entre os dois livros? Boa pergunta. Eu acho que tem pontos de contato, sim. Eu acho que, de alguma forma, o segundo livro pode ser lido como uma continuação indireta do primeiro livro, que o primeiro livro é sobre a formação de um sistema capitalista imperialista global com os Estados Unidos com o seu poder hegemônico. E esse livro termina com o fim da Guerra Fria, com o começo do chamado fim da história, e se estabelece nesse momento um sistema neoliberal global. Agora, o segundo livro começa nesse momento, ou seja, conta a história de algumas manifestações, de uma onda de manifestações que podem ser interpretadas como respostas ao esse sistema neoliberal global. Agora, como que se apontou, tem focos diferentes. No primeiro livro é sobre intervenções imperialistas e os protagonistas, vamos dizer, desse livro são não só atores no movimento do Terceiro Mundo, mas atores no governo dos Estados Unidos. Agora, o foco do segundo livro é a tentativa de responder a esse sistema, e o foco são as manifestações nas ruas, ou seja, sempre os protagonistas são, no começo dos capítulos, movimentos de rua, mas sempre importante, no final do episódio, a relação entre essas manifestações e o sistema global. Ou seja, sim, uma continuação indireta, mas sim, com focos diferentes. Tá certo. E, em certo sentido, o primeiro livro termina no fim da história e o segundo livro começa no fim do fim da história, né? Exatamente, sim, exatamente. Bom, a primeira parte do seu livro novo trata de uma década de protestos intensos ao redor do mundo. Você buscou identificar um caminho comum entre esses protestos, apesar das realidades muito distintas de países diversos, como Brasil, Grécia e Egito. Quais vocês consideram os principais elementos em comum? Quais são as causas, quais são as consequências, ou simplesmente é uma mera coincidência de momento histórico? Mera coincidência tem, mas também tem consequência de uma processo proposital de copiar uma coisa que aconteceu em outro país. Mas, voltando para a pergunta inicial, o que não há em comum entre todos os casos que analiso no livro, e eu conto a história de entre 10 e 13 episódios ao redor do mundo, e eu viajo para esses países, eu fiz mais de 200 entrevistas. O que não há em comum entre esses episódios
são os contextos políticos, sociais e econômicos. E, na verdade, um grande erro, um dos vários erros cometidos pela minha classe, o classe de correspondentes internacionais, foi interpretar uma coisa em um país como se fosse a mesma coisa que tinha acontecido em outro país, só porque as imagens que apareceram na internet foram parecidas. Entre os casos, tem uma grande variação de contextos sociais, políticos e econômicos. Mas o que tem em comum, na minha percepção, do jeito que eu analisei a década, é a forma de contestação que vira hegemônica na década passada. E como que falei, não é mera coincidência. Os atores estão agindo no mesmo sistema global em momento, vamos dizer, digital. E, em alguns casos, tem a tentativa óbvia e aberta de copiar uma coisa que pareceu funcionar em outro país, em um novo país. Mas, portanto, o foco da análise é mais a forma de contestação, as táticas usadas, as formas organizacionais que viraram hegemônicas na década passada, e a gente pode discutir qual é a forma de contestação que vira hegemônica na década passada, mas percebi acho que os entrevistados do livro dizem que essa forma de contestação que virou possível na década passada foi muito eficaz em algumas situações, e em outras situações, para outros fins, não tinha quase eficácia alguma. Eu lembro, eu só sou muito curiosa, assim, no início de 2013 eu estava no AD Maracanã, quando ela foi despejada. Em maio de 2013 eu estava assistindo os protestos na Turquia, e conversando com os amigos, tipo, isso não vai acontecer no Brasil. E um mês depois a gente estava com 1 milhão de pessoas na rua, apoiando da polícia e tudo mais. Bom, vamos lá. Embora o recorte do livro seja mais temporal do que temático, na segunda parte do livro você passa a se aprofundar na repressão aos movimentos, explorando suas táticas e vitórias, as vitórias das repressões. Eu poderia dividir essas táticas entre soft power e hard power, ou seja, entre estratégias ideológicas, de convencimento, de manipulação, e estratégias repressivas, de imposição do medo, eliminação de militantes, de violência. Você poderia listar alguns exemplos desses diferentes métodos de repressão? Sim, claro, na verdade, sim, eu gosto dessa divisão, dessa distinção, chegando já a uma das conclusões do livro, na verdade, o motivo para o livro, o saldo dessas manifestações é bastante variado, entre algumas vitórias moderadas, vitórias relativas, muitas guinadas à direita, intervenções estrangeiras e processos de cooptação. E, como que eu falei como resposta à sua primeira pergunta, a relação entre as manifestações e poderes globais, entre o sistema global, sempre importa, mas em alguns casos fica muito óbvio o jeito que isso aconteceu. Isso que seriam os casos de hard power que você aponta. Um exemplo bastante claro seria a Líbia, onde a OTAN usa reivindicações legítimas sobre o governo do Gaddafi para justificar uma operação de mudança de regime nesse país, ou seja, começa a bombardear e destruir o país, e o país fica destruído até agora. Em outros casos, a resposta da comunidade internacional, a resposta de forças reacionárias ou repressivas, vem um pouco depois, de uma forma um pouco mais complexa, e eu apontaria Egito como um caso exemplar disso. Por exemplo, 2 anos depois da revolta inicial em 2011, ou seja, em 2013, aparece um grupo que, na verdade, tem uma estratégia bastante parecida com o que o MBL fez aqui no Brasil. Em 2013, no Egito, aparece um grupo fingindo ser uma revolta popular da juventude digitalmente organizada, fingindo ser um movimento contra um presidente não popular, fingindo ser a mesma coisa que aconteceu em 2011, mas fica claro logo depois, eu falei com pessoas que se sentiram enganados, usados, fica claro logo depois dessa onda de manifestações organizadas por eles, que sempre teve
sempre foi um plano bem elaborado de possibilitar e organizar um golpe de Estado com o apoio dos Emirados Árabes e logo depois com o apoio dos Estados Unidos. Ou seja, e essa contra-revolução, esse golpe que vem em 2013, estabelece o governo, cria o regime Sisi, que está no poder até agora, e esse regime, bem no começo, em 2013, parte para a violência. Mata quase 1 milhão de pessoas que defendiam o governo, muito longe de perfeito, da Irmandade Muçulmana. E qual que foi a resposta? Não havia chance de uma resposta. Esse regime estava no poder e queria matar e matou, e não tinha como derrubá-lo depois. Ou seja, isso foi um caso de manipulação e, logo depois, violência. E aqui no Brasil, eu acho que o caso é ainda mais complexo, porque as consequências indiretas de 2013 só aparecem depois e de várias formas, como que eu já comecei a falar. O MBL, de alguma forma, tentou manipular, disputar o significado das ruas. O MBL foi uma cópia de MPL, uma tentativa de alguma forma roubar a legitimidade acumulada nas ruas em 2013, e muito infelizmente eu acho que funciona. Roubaram essa legitimidade, que é outra coisa que acontece em outras partes do mundo. Lava Jato, de alguma forma, vira possível da forma que acontece por causa da resposta às ruas em 2013. Mas sim, aqui foi mais consequências indiretas que aparecem só em 2014, depois 2016 e depois 2018, sem uma invasão do jeito que houve na Líbia. Sim. Eu costumo dizer que tinha uma crise de representatividade em 2013, tinha uma crise de representatividade em 2013, tinha um slogan que era o Nome Representa, e depois o MBL deu uma outra solução, que não era uma democracia mais direta, uma não representação, que era, primeiro, uma solução via judiciário, ao invés de representantes, o judiciário manda, e depois, com o bolsonarismo, uma resolução para a crise de legitimidade via militares. Não tem democracia não funciona, quem tem que mandar é um sistema bolsonarista, neoditatorial, uma releitura da ideologia de 64, né? Sim, exatamente. Basta lembrar a camiseta que o Jair Bolsonaro estava usando durante a campanha, durante o dia do ataque a ele, que dizia meu partido é o Brasil, né? Que foi, de alguma forma, uma corrupção da ideologia inicial do MPL, que não foi. Eles sempre insistiam que era um grupo apartidário, mas nas ruas de 2013 aparece uma outra leitura que é antipartidário, e aí aparece Jair como solução, como Messias. Não. Vamos rejeitar não só os partidos, mas o sistema democrático, e eu serei tudo que o sistema de partidos não conseguiu ser. Ou seja, sim, e esse tipo de fenômeno que nas ruas se cria ou se acumula uma reserva de legitimidade, uma energia que é depois sequestrada ou usada por outros atores, é bastante comum nos 12 países que eu viajei. E como consequência da forma de contestação que analiso no livro, cheguei à conclusão que, pelo menos na década passada, quase não há correlação alguma entre as reivindicações apresentadas nas ruas e o resultado final da coisa. Quase não importa o que as pessoas que vão para a rua queriam concretamente no momento, porque é sempre outro ator que entra se aproveitando das oportunidades criadas nas ruas. Um aspecto que me interessa nas discussões sobre movimentos políticos é a sua capacidade de gerar novos movimentos culturais e artísticos. Foi assim na década de 60, e aí a gente sempre acaba fazendo um paralelo entre a década de 60 e junho de 2013, né? Tem o filme do João Moreira Salles, o próprio livro do Rodrigo Nunes, do Transe e Vertigem, faz essa comparação entre Terra em Transe e Democracia em Vertigem, ou seja, pelo cinema faz essa comparação também. Mas foi assim na década de 60, se teve um movimento cultural e artístico por conta das grandes passeatas, e não há razão para que não ocorra do mesmo jeito em 2010.
No livro você começa falando numa cena cultural punk, mencionando bandas como a Menstruação Anárquica, e depois aborda um pouco a cultura pop, o impacto na cultura pop. Por outro lado, eu percebo um certo cansaço na produção cultural recente, um certo rejeito ao cinismo que acompanhou essa ideia de vitória cultural do progressismo. E essa dissolução que a gente está vendo agora. A gente está vendo, em certo ponto, o Trump dissolvendo essa ideia de que houve uma vitória cultural progressista, de que a gente haveria uma aceitação de minorias e por aí vai. Uhum. O que você pensa sobre essa dimensão cultural das lutas hoje? Porque essa é uma pergunta sem resposta, né? A gente vê o cansaço, mas a gente não vê o que nasce depois ainda, né? Mas você está falando de um cansaço aqui no Brasil ou nos Estados Unidos? Aqui no Brasil também acontece esse mesmo cansaço que acontece nos Estados Unidos. Eu acho que isso é transmitido pela internet para nós. Essa imagem de que, olha, vencemos na cultura, mas perdemos no poder. O Congresso é muito de direita, o Congresso é muito conservador, não importa ter beijo gay na TV. Entendi. Que fica claro que ganhando no campo cultural não significa uma vitória concreta na sociedade, necessariamente. É isso? Isso, sim. O cinismo? Mas assim, eu vejo uma diferença assim. Realmente está tendo um movimento anti-woke, uma rejeição da hegemonia cultural do Partido Democrata e algumas pautas nos Estados Unidos nos últimos 5, 6 anos, mas aqui eu vejo de forma um pouco diferente, assim, me parece que toda a elite cultural está unida atrás do filme Ainda Estou Aqui, que de uma forma mais ou menos direta, às vezes menos direta, rejeita a leitura da história apresentada pelo Bolsonaro, mas eu concordo que o nosso lado, o campo, sei lá, democrático, progressista, da esquerda, aprendeu recentemente que ganhando a guerra cultural não significa que ganha concretamente no cenário político, e que outro problema que eu acho bastante fundamental é que não há mais um campo cultural. Porque no universo epistêmico dos bolsonaristas, eles ganharam. E os universos não se cruzam mais. Eu lembro que no Twitter, 8 anos atrás, 10 anos atrás, teve briga entre bolsonarista e o campo democrático, mas hoje em dia vivem em universos paralelos e não se cruzam mais. Mas a possibilidade da renovação cultural como algo importante no campo simbólico e no campo político-econômico, eu acho possível, plausível e talvez necessário para o futuro, mas como você falou, prever é bem difícil. No Brasil ainda tem uma situação muito, muito sui generis em relação a Twitter, que com o Blue Sky não estão nem nas mesmas redes, né? Sim. Como boa parte do progressismo foi para o Blue Sky, você tem uma cisão até entre sites em si. Sim. No pós ali proibição. Não, mas assim, a internet, até tipo, a internet de 12 anos atrás já era uma coisa bastante problemática, mas hoje em dia ficou muito claro que está realmente dominada por forças oligárquicas com fins reacionários, especialmente depois da vitória do Trump. A internet, o sonho do que a internet poderia ser, está sendo destruído de forma muito violenta por pessoas no meu país. E uma resposta a isso eu acho necessário também. Bom, o livro dá bastante atenção ao Brasil, né? Até porque você morava aqui, mas ele foi primeiro lançado em inglês, ele só foi lançado em português agora. Ele foi voltado para o mercado internacional por pelo menos aí 1 ano e meio, 2 anos. Atualmente, com a inelegibilidade do Bolsonaro e a reeleição do Trump, parece aparecer uma certa brasiliofilia na esquerda internacional. Eu participei de um podcast junto com o Andrew Fishman do Intercept também, um podcast americano chamado QAnon Anon, sobre o Bolsonaro, justamente sobre a prisão, a possibilidade dele ser preso e por aí vai. E as pessoas ficavam, os hosts ficavam perguntando, mas e aí, o que vocês fizeram? Como é que vocês conseguiram vencer isso? Como é que foi a recepção do público estrangeiro a essa parte da história brasileira? Não, sim, eu acho que existe sim esse interesse e sim, brasiliofilia, né? Que
se você comparar, ok, se morar aqui, dá para reclamar de muitas coisas, mas se você comparar o Brasil atual com Estados Unidos, Argentina, El Salvador, de alguma forma, alguma coisa funcionou. Tipo, 2022 foi uma vitória, talvez só uma vitória defensiva, mas essa postura defensiva da esquerda, das velhas organizações, do que restou da sociedade civil, pelo menos parou, impediu um golpe de Estado em curso, né? Ou seja, tem muitas partes do mundo, muitas pessoas no mundo que, sim, querem saber do Brasil e que querem saber como que foi possível essa vitória. A recepção do livro nos Estados Unidos foi bastante positivo, foi muito discutido o livro pelo campo progressista, entre os ativistas, foi discutido bastante também dentro do movimento pro-Palestina, até fui visitar uns acampamentos pro-Palestina para discutir o livro, e sim, teve bastante interesse na história inteira da década passada aqui no Brasil. De alguma forma, a recepção foi um pouco diferente lá, que uns elementos ideológicos que muitos entrevistados do livro terminam criticando, ainda tem mais força nos Estados Unidos do que aqui. Eu acho que tem poucas... tem pessoas, mas tem poucas pessoas que defendem que uma explosão completamente espontânea e horizontal seria uma forma 100% positiva de organizar um movimento, né? Que as pessoas ou vivenciaram 2013, ou pelo menos entendeu que deu errado de alguma forma, e a recepção lá, falando desse elemento ideológico, foi um pouco mais defensiva, enquanto aqui não, foi exatamente o contrário. Falando, sim, é bom lembrar como que realmente começou, né? Porque as pessoas só falam dos resultados catastróficos. E aí, essa recepção foi um pouco diferente. Mas sim, as pessoas têm interesse na história brasileira recente, e estou aqui precisamente, além de promover o livro, estou terminando uma matéria sobre MST e como que esse grupo velho, com outros fins, pelo menos principais, tomou uma postura defensiva nesses últimos anos. Isso leva para a minha pergunta seguinte, assim, você e o meu amigo Rodrigo Nunes, nosso amigo Rodrigo Nunes, que foi recentemente entrevistado pelo Intercept Brasil, o nosso público pode procurar lá, abordam a questão da liderança nos processos políticos e a tensão entre horizontalidade e verticalidade. O livro dele, inclusive, se chama Nem Horizontal Nem Vertical, e o objetivo é buscar uma teoria que não fique num dogmatismo entre uma forma ou outra. A minha impressão é que você considera os movimentos, minha impressão pela leitura do livro, né, que você considera os movimentos mais horizontais como mais explosivos, ou seja, eles têm um potencial de crescer mais rapidamente, mas menos duradouros, sendo mais frágeis diante da repressão e menos eficazes na construção de legados duradouros. É isso mesmo? É por aí que você entendeu essa dinâmica ou não? Sim, mais ou menos. Eu acho que os movimentos concretamente horizontais conseguem crescer muito rapidamente, mas grupos horizontalistas não conseguem crescer, que é precisamente um problema do horizontalismo, quando você acredita que não deveria ter nenhuma estrutura burocrática ou nenhuma hierarquia. Fica difícil, e de fato ficou difícil para o MPL crescer. Chegaram muitas pessoas querendo entrar no MPL e não conseguirem manter a horizontalidade do grupo, adicionando muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, eles não fizeram. Mas os movimentos horizontais nas ruas, sim, conseguem crescer de uma forma rápida. Aqui eu já estou fazendo uma distinção entre horizontalidade e horizontalismo. Mas, talvez para responder essa pergunta faça sentido falar da forma de contestação que eu comecei a descrever, mas na verdade não descrevi, respondendo a sua primeira pergunta. Na década passada, eu percebi que uma receita de ingredientes de resistência, uma forma específica de responder
a abusos cometidos por elites virou hegemônica e, em alguns casos, até pareceu natural, a única forma natural de responder a abusos na década passada. Na linguagem sociológica, isso seria um repertório de contenção. Mas quais que são esses ingredientes? São manifestações de massa, aparentemente espontâneas, sem líderes, digitalmente coordenadas, ou seja, rede social é muito importante para organizar os movimentos e para que cresçam rapidamente, horizontalmente estruturadas e que acontecem em praças ou espaços públicos. Agora, todos esses elementos têm pré-história ideológica e material. Todos esses elementos existiam antes da década passada e grupos horizontalistas, movimentos horizontais existiam, mas eu acho que na década passada houve uma afinidade eletiva entre uma filosofia horizontal, ou horizontalista, e o tipo de revolta possível na época da internet no mundo neoliberal. Ou seja, inicialmente o grupo MPL, que vinha organizando manifestações nas ruas desde 2005, queria derrubar o aumento no preço da passagem aqui em São Paulo. E nunca queria ser líder das ruas, só queria gerar uma revolta popular nas ruas que conseguissem derrubar esse aumento. Mas o que acontece é que teve uma afinidade eletiva entre essa filosofia horizontalista e a mídia digital e a mídia tradicional, no momento que a grande mídia decidiu entrar no campo, apoiando o movimento que antes na verdade, pediu a repressão do movimento. E quando que a grande mídia concretamente convida a todo brasileiro aparecer nas ruas e apresentar qualquer reivindicação que tinha, um grupo como o MPL não conseguiu crescer e não queria liderar essa nova fase nas ruas. E como o grupo não cresceu, e decidiu desaparecer da cena. E assim, em outros países que esse elemento horizontalidade concreta na estrutura dos movimentos nas ruas, está mais presente ou menos presente, mas de alguma forma está presente em todos os países que analiso. E é como que eu falei no começo, essa receita, essa combinação de táticas é muito eficaz na chamada de pessoas às ruas, é muito eficaz em preencher as ruas com pessoas, é muito eficaz em gerar crescimento quantitativo de uma revolta nas ruas. E esse crescimento rápido, que todo mundo se sente convidado, todo mundo se sente parte de um movimento de oposição a um abuso, a um líder impopular, esse crescimento gera oportunidades reais. Às vezes derruba um governo, às vezes abala de forma profunda as estruturas de uma sociedade. Mas em nenhum caso que eu analiso no livro, a revolta em si, os organizadores iniciais conseguem se aproveitar das oportunidades geradas. É sempre outro ator, e quando que outro ator é inimigo das pessoas nas ruas, essas pessoas se sentem derrotadas. Quando que é mais ou menos um aliado, que foi o caso do Boric no Chile, eu conto como uma vitória relativa. Ou seja, uma longa resposta à sua pergunta mais simples, mas sim, quando o movimento na rua é concretamente horizontal, pode crescer de uma forma muito rápida, mas não consegue se representar muito bem frente ao poder existente e não consegue preencher um vácuo no poder que criou e, com certeza, não é capaz de se defender contra ataques, contra
revolucionários, e teve muitos na década passada. Sim, é uma questão de saldo organizativo, né? Uma dificuldade de construir saldo organizativo. E, em certo sentido, assim, é muito difícil construir saldo organizativo em um mês, né? Quando a gente está falando de junho de 2013, nem o mês inteiro o mês acaba no dia 20, então a gente está falando, na verdade, de 15 dias de... Não, tem essa famosa frase do Lenin que talvez ele não tenha falado, que tem décadas que nada acontecem e tem dias que décadas acontecem. E eu lembro muito bem quanto mudou nas ruas entre dia 13 de junho e dia 20, porque no dia 13, grupos da esquerda com bandeiras de partidos pequenos, mas partidos da esquerda foram fundamentais para a organização da manifestação. E esses mesmos grupos eu vi expulsos da rua por pessoas que eu chamaria hoje em dia de proto-bolsonaristas. É muito fácil reconhecer o começo do repertório deles, né? A roupa, a forma de agir. E isso em uma semana só. E sim, isso foi outra coisa que pessoas ao redor do mundo me falaram. Dentro de essas explosões que ninguém esperava, grupos bem organizados e com a capacidade de agir de forma realmente coletiva tendem a ganhar. Mas não é possível criar esse tipo de organização dentro do fogo, dentro da explosão. Ou seja, faz sentido se organizar antes, mesmo não achando, não aguardando, não pensando que vai aparecer uma explosão desse jeito. Sim. Bom, a gente vai chegando aqui na nossa última pergunta. No final do livro você reflete um pouco sobre os aprendizados que a década de 2010 pode oferecer aos novos movimentos, caso eles queiram ser vitoriosos. Você pode explicar um pouco mais sobre isso? Você tem acompanhado algum movimento recente e os ensinamentos que eles têm aplicado? Sim, eu já mencionei dois, na verdade, os acampamentos pró-Palestina nos Estados Unidos e o próprio MST, que terminou sendo um grupo que saiu para a defesa da democracia, que não é estritamente o motivo desse grupo. Mas sim, os aprendizados, as lições, o que as pessoas falaram para mim ao final do livro em 12 países sobre o que eles aprenderam e o que eles teriam feito de forma diferente. Uma coisa eu já mencionei, a questão da organização é fundamental, e o nosso amigo Rodrigo Nunes explora e explica muito bem que simplesmente voltando à questão da organização não resolve a pergunta de que tipo de organização e que tipo de organizações, mas organize-se foi talvez a resposta mais comum que eu vi. Organize-se enquanto parece que nada está acontecendo, porque a gente achava que nada ia acontecer, e aconteceu algo, e a falta de organização foi fatal para o nosso lado. De novo, outra coisa que eu já mencionei, e aqui no Brasil eu acho que vai surpreender menos as pessoas, mas tem menos fé na espontaneidade e horizontalismo como elementos sempre positivos. Acreditar que o mais espontâneo e mais horizontal é uma coisa, ou melhor, o resultado. Tipo, isso foi bastante agitado. Agora, isso não significa que todo o ingrediente nessa receita que eu mencionei não pode ser usado em outro prato, né? Como que no caso da comida. Mas essa combinação que eu falei, movimentos aparentemente espontâneos, sem líderes, digitalmente coordenadas, horizontalmente estruturados, ninguém terminou acreditando mais nesse modelo e muitas pessoas terminaram rejeitando uma parte ou a combinação inteira dessas revoltas. Mas assim, eu falei bastante porque assim, o livro saiu nos Estados Unidos no dia 3 de outubro de 2023, ou seja, a nova onda de manifestações no meu país nativo era o movimento pró-Palestina, e acho que sim, deu para ver algumas mudanças ideológicas nesses movimentos, comparando eles com
explosões na década anterior, ou seja, ideologicamente acreditavam menos num movimento muito difuso, com pautas diferentes, sem estrutura. Houve uma tentativa de construir uma estrutura. Houve uma tentativa de decidir quem que iria falar com a imprensa e ou que falaria para a imprensa. Coisas básicas assim, ou seja, essa mudança ideológica aconteceu, mas no campo material a gente está no mesmo lugar. O campo material não mudou. Continua sendo muito mais fácil se mobilizar do que organizar. A questão da atomização da sociedade continua sendo muito relevante para o problema da organização. E, de novo, voltando no caso do Brasil, e significando o que significa, não sei, não foram movimentos espontâneos que saíram para defender a democracia. Geralmente foram os grupos que já existiam faz muito tempo. Mas pode ser também uma conclusão que esse tipo de estrutura é mais adequada para ações defensivas que o Brasil vem organizando. Eu acho que uma defesa necessária, mas organizando ações defensivas desde 2015. E foram as velhas organizações que saíram para a defesa da democracia. Tem algumas exceções, tem alguns casos que a gente pode dizer que são diferentes. A gente teve ocupação de escola, Sim. Foi um momento relevante e foi uma nova organização, não foi uma velha organização. Sim. E em algum momento você teve uma grande aliança de movimentos que a gente poderia chamar de identitários, ou seja, que não são tão antigos assim também, em torno da ideia de ele não. Ele não foi importante, sim. Foi um processo defensivo, em certo sentido. Até a frase ele não é uma frase eminentemente defensiva, né? É uma reação, sim. Uma reação. Obviamente uma rejeição de alguma coisa, sim. Exatamente. Sim. Sim, eu concordo. Mas as mudanças que eu percebi geralmente tendem a ser mais ideológicas. Que assim, ele não foi importante. Como a Marcha das Mulheres existiu, não sei se foi tão importante, quais que foram realmente as consequências, mas aconteceu uma grande mobilização nos Estados Unidos, mas pelo menos no caso dos Estados Unidos foi difícil manter essa energia. Não existe um movimento Marcha das Mulheres, né? Houve um dia da marcha como que a gente sabe? Só para evitar confusões para o nosso público, o Marcha das Mulheres que o Vincent está dizendo não é o 8 de março que acontece todo ano. Foi uma marcha de mulheres para a posse do Trump, para protestar contra a posse do Trump no primeiro governo. Mas exatamente. Se você observar bem, não aconteceu no segundo. Não, e na verdade eu conversei com várias pessoas sobre esse fenômeno. Eu acho que foi compreensível e até racional não organizar uma resposta à posse do Trump, por dois motivos. Principalmente, ele ganhou, infelizmente. Da última vez, deu para questionar se ele realmente ganhou de forma legítima. Infelizmente, essa vez, a vitória foi clara. E segundo, depois dos dias 6 e 8 de janeiro, eu acho que uma reação à posse em si seria lida como golpismo, como uma rejeição da democracia. A invasão do Capitólio liberal. Sim, exatamente. O movimento Maidan, sim, dos feministas. Mas a falta, não organizar exatamente esse tipo de marcha foi, eu acho, compreensível e talvez racional, mas alguma resposta, eu gostaria de ver, alguma resposta aos crimes já cometidos e planejados pelo governo Trump é necessário. Eu gostaria de ver essas respostas vindo da base da sociedade, em vez de vindo de elementos fortemente aliados com o Partido Democrata, porque esse partido foi, obviamente, rejeitado pela população na última eleição. Mas eu não sei
que tipo de resistência que vai aparecer. E talvez forçando outra analogia com o Brasil, acho que teve um pouco de desgaste no campo progressista quanto a grandes manifestações depois de 2017, a Marcha das Mulheres, e depois de 2020, a revolta George Floyd, que teve um certo cansaço, um certo momento de parar e pensar, mas foi eficaz mesmo? A gente fez tudo isso e deu, mesmo assim, em Trump de novo. E esse desgaste pode ser compreensível, mas eu acho que tem que ser superado. No caso dos Estados Unidos, porque um grande perigo, não só ao povo norte-americano, mas ao mundo, o que o Trump pretende fazer. Sim. Gente, a gente vai ficar por aqui. Quem quiser conferir o livro, Vincent, se você quiser fazer o seu plugin, dizer onde as pessoas podem te encontrar, onde você vai lançar seu livro, é esse momento. Dá para me achar na internet. Tem o Twitter, Blue Sky, tem Substack, cujo nome é North South Nodes, e não sei quando que vai sair esse podcast, mas a gente está tendo um lançamento no Rio com Rodrigo Nunes na terça que vem, dia 18. Que é o dia que a gente vai lançar esse vídeo. Perfeito. Tá. Hoje à noite, venha para Livraria Travessa de Botafogo, Livraria da Travessa em Botafogo, que estarei com o Rio